Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que nos assiste. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a primeira videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos jovens do quarto trimestre de 2021. Estaremos nesse trimestre, Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E a lição de número 1, ela traz por título a doutrina das últimas coisas, Lição essa que data do dia 3 de outubro de 2021, E você que está sempre comigo, é muito bom tê-lo por aqui novamente comigo, e você que está chegando agora ao meu canal, você é muito bem-vindo por aqui. O texto do dia está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A síntese de hoje: estudar a respeito do fim de todas as coisas à luz da Bíblia traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história, A saber, Jesus Cristo. Ele é o único que tem o controle da história e o controle nunca saiu da sua mão, Quem sabe as coisas fugiram do meu controle, quem sabe fugiram do teu controle, mas eu quero te lembrar que o Senhor Jesus ainda está assentado em um alto e sublime trono, e de lá ele controla todas as coisas. Glória a Deus. O nosso objetivo geral são 3. No tópico 1, apresentar a doutrina das últimas coisas dentro de uma perspectiva bíblica. No tópico 2, mostrar por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas. E no tópico 3, compreender que devemos viver segundo a esperança cristã. O nosso texto bíblico de hoje está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. A nossa introdução assim diz: estudar a escatologia serve de alerta e nos torna vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Não devemos nos esquecer de que, quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, precisamos ser humildes e saber que somente com a revelação do Senhor conheceremos o real sentido das revelações, Então olha aí quanto conteúdo abençoado nós teremos nesse trimestre, o quanto cresceremos em graça, em conhecimento da palavra de Deus, e quão rica serão, as lições que estão daqui pela frente ainda, Glória a Deus, glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos entrar agora nos nossos tópicos e subtópicos, e como sempre eu quero resumi-los de forma clara, de forma objetiva para você. Tópico 1, a doutrina das últimas coisas, O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o que é escatologia. O vocábulo escatologia é derivado do grego eschatos, que significa últimas coisas, mais a palavra logia, que é um discurso racional. Então, podemos definir a escatologia como estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas, Então isso aí é escatologia. Essa aula de número 1, ela tem um caráter mais introdutório, onde a gente introduzirá o assunto do trimestre. Então eu espero que você possa estar comigo durante todo o quarto trimestre de 2021. Nas Sagradas Escrituras encontramos um conjunto de princípios que formam a base do nosso sistema religioso. Esse conjunto de princípios é denominado de doutrinas. Como servos de Deus, primando pela fidelidade e rejeitamos os modismos contrários à palavra de Deus, E quando eu falo em a gente zelar, primar pelos princípios, pelas doutrinas bíblicas, eu me lembro dos crentes bereanos, onde a gente encontra a passagem em Atos, capítulo 10, versículo 11, que vai dizer, que alguém vinha pregar na igreja deles, e cada palavra
Cada frase, então, que o pregador falava, eles conferiam na Bíblia para ver se aquilo que eles estavam ouvindo estavam de acordo com o que a palavra dizia. E coisa linda é essa prática, né? Aí são pessoas que não são enganadas, não são levadas por vento de doutrina, não são levadas por modismo, né? Mas são pessoas que têm a sua fé firmada, balizada e estruturada na palavra de Deus, né? E coisa linda é a palavra. É por isso que Paulo, né, ele vai falar ao seu filho Timóteo, pregues a palavra, né? Inste a tempo e a fora de tempo, pregando a palavra. Glória a Deus. Subtópico 2, o Espírito Santo nos ajuda nos estudos da escatologia. Algumas pessoas erroneamente acreditam que a doutrina das últimas coisas é difícil de ensinar e de compreender. Contudo, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo que nos instrui a respeito das Sagradas Escrituras. Aqueles que leem a palavra de Deus e procuram aprender a respeito do fim de todas as coisas encontram sabedoria, conhecimento e não são enganados pelos falsos mestres, né? Então a importância de a gente conhecer a palavra de Deus, a gente jamais será enganado, né? Ludibriado, né? Por esses falsos ensinadores, né? Nossa fé a respeito do fim não pode estar firmada em meros palpites, mas precisa estar solidificada sobre a palavra de Deus, né? Então ela precisa estar solidificada sobre a palavra de Deus. Eu glorifico a Deus por isso. E importante um texto de você ler agora nesse momento é 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Eu vou ler apenas o verso 18 para a gente ganhar tempo. O verso 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Esse é o objetivo da palavra de Deus. É consolo para minha, para tua vida, é alento para nossa alma, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Avançamos. Subtópico 3, Deus fala a respeito do futuro. O Senhor chamou a Abraão e prometeu que o seu futuro seria magnífico e que sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Com Moisés, ele sempre apontou o caminho para a terra prometida. Com Davi, a promessa acerca do futuro dizia a respeito de um descendente que reinaria para sempre. E assim, Deus sempre levantou profetas para falar ao seu povo a respeito do futuro. Por que isso? Porque o nosso Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Aonde está essa referência bíblica? Isaías capítulo 46, versículo 10, que diz, né? Eu sou o Deus que anuncio o final desde o princípio. Por quê? Porque o nosso Deus está no trono, como eu já falei, né? Assentado ao trono e nada foge do seu controle. Glória a Deus. O Senhor Jesus igualmente tratou de vários temas que estavam relacionados ao tempo, ou seja, ao futuro. No último grande sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, ele falou a respeito dos últimos dias, mencionando fatos que ocorreriam nas décadas seguintes até o final dos tempos, né? E uma coisa interessante que a gente ponderar nesse momento é que Jesus, ele já deixou tudo escrito, o que ocorrerá até o final, né? Billy Graham vai dizer na sua célebre frase, né? Fiquem tranquilos, né? Vai dar tudo certo, porque eu já li a última página da Bíblia, né? Glória a Deus. E quando a gente fala em Deus garantir a vitória em Jesus Cristo para nós, eu me lembro do texto, né, de Mateus 6,34, onde a Bíblia diz: não vos inquieteis, né, pelo dia de amanhã. Tem tantas pessoas, né, andando inquietas, né, sobrecarregadas, à beira de uma depressão, né? Mas eu quero deixar essa palavra para tua alma
nessa lição, né? Não te inquietes pelo dia de amanhã. Por quê? Porque Jesus já está no teu amanhã. Jesus já está no amanhã da tua família. Jesus já está no amanhã do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais. Então não vos inquieteis, né? Mas tenha a tua esperança firmada em Cristo, porque Cristo é a esperança viva da igreja, né? Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 1. Eu quero avançar juntamente contigo ao tópico 2. Tópico 2, porque devemos estudar a doutrina das últimas coisas, né? O tópico 2 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, para termos uma vida santa, né? O subtópico 1, para termos uma vida santa. Quando eu me lembro falo em vida santa, eu me lembro de 1 Pedro, né? 1,15, que diz: mais, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Oh, glória! Então Deus nos chama à santidade, Deus nos chama a uma vida, né, de separação do pecado, do mundo, né? Glória a Deus. O Senhor espera que, conhecendo mais sobre o fim de todas as coisas, vivamos de maneira santa e piedosa nesse mundo, conforme está escrito: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Conhecendo mais acerca do futuro, o crente anela estar mais perto dia a dia do Salvador, né? Então a gente anela, isso é uma verdade, né? Quem não quer estar mais perto de Cristo a cada dia, né? E isso só é possível com uma vida de santidade, né? E o sentido bíblico de santo não é ser perfeito, mas é ser separado, né? Separado da imoralidade do mundo, dos prazeres do mundo, das devassidões do mundo, separado do pecado, do adultério, separado da idolatria. Então, santo, no seu sentido bíblico, não é alguém perfeito, mas é alguém separado, né? Hebreus 12:14 vai dizer: segui a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Avançamos, subtópico 2, para estarmos sempre alertas. E quando eu falo de estar sempre alerta, Mateus 26:41 vai dizer, né? Vigiai e orai, né? Olha que coisa linda, né? O Espírito Santo, quando inspira o apóstolo a escrever, ele não inspira o apóstolo a escrever orai e vigiai, mas ele inspira para que seja escrito vigiai e orai, né? Por quê? Porque alguém que ora sem vigiar, ele abre a porta, sai do quarto de oração e joga fora toda a sua oração. Por quê? Porque não vigia, né? Agora, alguém que vigia, uma vez que ora, uma vez que faz a obra, uma vez que abençoa a obra, ele não deixa aquilo que ele fez ser levado embora, né? Como os fariseus assim faziam, né? Ok. Deus em nenhum momento da história teve o desejo de alarmar os homens, isto é, deixá-los sobressaltados, alvoroçados acerca dos fatos futuros. Ao usar os profetas para falarem sobre o juízo futuro, o Senhor anelava em sua grande misericórdia nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes, precavidos a respeito do dia do Senhor que virá sobre o mundo rebelde, né? Então a gente precisa estar alerta, vigiando, porque ninguém sabe qual será o dia ou a hora que o nosso Senhor virá. Um exemplo disso está na mensagem que o Senhor determinou que Jonas pregasse em Nínive, né? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era um alerta de que densas trevas sobreviriam sobre os que viviam em rebeldia contra o Senhor.
Contudo, o povo de Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída naquele tempo, né? Por quê? Porque o Senhor sempre nos dará tempo a nos arrependermos, né? E aonde está essa base bíblica? Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, né? Vai dizer: e dei-lhes tempo para que se arrependessem, né? Então nosso Deus é longânimo para conosco, Ele sempre nos dá tempo para que a gente possa se arrepender dos nossos maus caminhos. Glória a Deus. Avançamos então, subtópico 3, para termos esperança e sabermos combater as heresias. No sermão profético de Mateus 24, bem como na revelação de João no livro de Apocalipse, o Senhor não tinha o propósito de amedrontar as pessoas. Seu objetivo era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles que são fiéis, a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade. Ele também desejava advertir de forma veemente sobre o fim daqueles que vivem uma vida dissoluta, né? Então esse é o cuidado que essas pessoas têm que ter, né? Por quê? Porque Provérbios vai dizer 29, né? E 1 vai dizer que aquele que é muitas vezes repreendido, né? E endurece o seu coração, ele será quebrantado de repente, sem que haja para ele esperança, né? Ô glória! Atualmente há muitos pensamentos danosos em relação à escatologia, como por exemplo, né, os pós-tribulacionistas que afirmam que o arrebatamento ocorrerá após o fim da grande tribulação, o universalismo que acredita que todos serão salvos, né? 3, né, o terceiro pensamento aniquilacionismo, que acredita que as almas dos condenados no inferno serão aniquiladas. As heresias precisam ser combatidas com sólidos argumentos bíblicos e para tal precisamos conhecer as sagradas escrituras, né? E quando a gente fala dessas heresias, a gente fala acerca da necessidade de a gente conhecer a palavra, de a gente ter intimidade com a Bíblia, de a gente conhecer a base, o fundamento da nossa fé, para que a gente não venha a ser levado, né, por esses ventos de doutrinas falsas, né, heréticas, né, mas que a gente possa sempre ter o bom ensino, o ensino das escrituras, né, um ensino sadio, nutritivo, né, da poderosa palavra de Deus. Então está aí o resumo claro, prático, objetivo do tópico 2. Eu quero avançar juntamente contigo ao tópico 3 nesse momento. Lembrando que essa primeira aula é um caráter introdutório do nosso trimestre. Eu espero que você esteja conosco, né, durante todo o trimestre ou durante todo o quarto trimestre de 2021. Né? Tópico 3, vivendo a esperança cristã. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o retorno do noivo, né? E o que é o retorno do noivo? O que ele é? Ele é iminente, né? E o que é ser iminente? Ele pode ocorrer a qualquer momento. Então, por isso, a necessidade de a gente estar vigilante, né? Porque pode ser a qualquer momento. A essência da doutrina cristã a respeito da escatologia está relacionada à expectativa do iminente retorno do Senhor Jesus para buscar a sua noiva. Essa é a nossa bendita esperança. O nosso noivo garantiu que voltaria para nos buscar, para estarmos com ele. Isso é o que enche de santa expectativa diária o coração de cada cristão genuíno, né? Essa é a esperança, né? E Romanos 12:12 vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, enquanto o noivo não busca, que a gente venha nutrir a nossa esperança, que a gente venha ser pacientes e a gente venha perseverar na oração. Glória a Deus. Paulo aconselhou os colossenses a pensarem nas coisas que são de cima. Os crentes precisavam e ainda precisam renunciar às impiedades e às concupiscências mundanas, né? E olha que conselho que Paulo deixou aos colossenses, eu quero deixar para você. Está na carta aos Filipenses, né? 4:8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que
em tudo que existe virtude, se há algum louvor nisso pensais, né? Olha que coisa linda o conselho de Paulo. Agora nosso encontro com o Senhor Jesus será maravilhoso. A nossa esperança é um dia vivermos para sempre com o nosso Salvador, e iremos viver, né? E um texto que enche a gente de esperança é João capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Então essa é a esperança do crente, né? É o regresso do noivo, buscar a sua igreja, para que onde ele esteja, eu e você possamos estar juntamente com ele. Glória a Deus. Subtópico 2, a expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje. Agora, aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor tornam-se mais fortes para enfrentar os embates da vida e procuram seguir uma disciplina espiritual, como por exemplo a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, buscando sempre a santificação. E é impossível a gente ser um crente em Jesus, né, sem ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, uma vida de consagração, né? Porque se a gente diz servir a Cristo e a gente não leva uma vida regrada espiritualmente, a gente está enganando a nós mesmos, né? Por outro lado, muitos crentes não levam a sério a vida espiritual e já não creem mais no arrebatamento. A prioridade e o interesse de alguns se resumem em acumular bens materiais, né? Então olha que coisa triste isso, né? Não que acumular bens materiais seja ruim, não, muito pelo contrário, coisa boa é a gente ter o melhor da terra. Mas o trágico nisso é que quando isso substitui no nosso coração um anseio pelo arrebatamento, o anseio pela presença de Deus, o anseio por estar na casa de Deus. Bom é a gente ter bens, é bom, mas melhor ainda é a gente ter a presença de Jesus, né? E um texto importante aqui é Mateus 6,19, que diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração, né? Glória seja dada ao nome de Jesus, que o nosso tesouro possa ser Cristo, né? Possa ser o Filho de Deus, o noivo da igreja, o amado da nossa alma, né? Que o nosso tesouro venha a ser Cristo e o nosso coração venha a estar nele, né? Glória a Deus. Subtópico 3, a bem-aventurada esperança do crente. Jesus em breve vem, né? Isso é uma verdade absoluta, né? Essa era a esperança do crente do primeiro século e precisa continuar sendo a esperança da igreja na atualidade. Eles declaravam Maranata, né? Uma expressão aramaica que significa Nosso Senhor vem, o Rei vem. Porém, o apóstolo Pedro escreveu que naquela época alguns escarnecedores já criticavam a demora do retorno do Senhor, dizendo, abre aspas, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, né? E quem sabe as pessoas ainda continuem fazendo as mesmas perguntas, né? Até hoje, por que Cristo está demorando? Por que ele não veio ainda? Por que dessa demora? Será que ele vem? Eu acho que ele não vem mais. Mas 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, responde por que de Cristo não ter vindo ainda. E assim diz, porque isto é bom e agradável diante do nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então Cristo não está demorando para voltar, ele está dando a oportunidade para que
todos possam ser salvos. Glória a Deus. Infelizmente, muitos em nosso meio fazem o mesmo tipo de questionamento. Também existem algumas pessoas que acreditam erroneamente que a volta de Jesus é algo figurado, alegórico, mas não real, né? Mas Pedro, ele vai combater essa heresia, né? Na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 13, dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, né? Então a gente vive uma nova esperança. A gente não vive como aqueles que não têm esperança, muito pelo contrário. A gente tem uma viva esperança que a qualquer momento o nosso Cristo romper os céus, romper as nuvens e vir buscar a sua amada igreja. Glória a Deus. O Senhor pode vir a qualquer momento, está escrito, abre aspas, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Que estejamos preparados para encontrar com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o desejo da minha alma, esse é o desejo que eu anelo, né? Que é de estar preparado para encontrar com o meu Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele romper as nuvens, né? Eu possa ouvir o meu nome ser chamado e eu venha estar preparado. Glória a Deus. Para nós concluirmos a nossa conclusão, o estudo da escatologia bíblica nos mostra não apenas como será o fim de todas as coisas, mas também a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardamos a sua vinda, pois sabemos que estamos nesse mundo de passagem. A cidade santa nos aguarda, né? Olha que glorioso é ter essa esperança, que glorioso será esse grande dia, aonde adentraremos, né, os portais celestiais da Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, onde o muro é de jaspe. Oh, glória! Eu anseio por esse dia, irmão. Você anseia, irmã? Você anseia, irmão? Então você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude. Como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. Se você puder ficar um minutinho, eu quero te dizer que logo aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os meus contatos de e-mail, de WhatsApp, para você que deseja entrar em contato. Também tem os links de Instagram, Facebook e também o link do grupo do Telegram da EBD, onde eu disponibilizo todo o material da aula em PDF, com as anotações, as ponderações que eu faço. Então você quer ter acesso a esse material, entra no grupo do Telegram e você terá acesso a esse material de forma gratuita. Querido irmão, quero te lembrar que eu também ministro semanalmente aqui no canal a lição dos adultos, que já está postado no meu canal. Vá até lá, assista. A gente está estudando esse trimestre sobre o apóstolo Paulo, né? Então que você possa assistir também essa lição. O desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança, graça e paz.